Os pets entendem a morte do dono? A verdade dói. Existe um tipo de silêncio que só aparece depois que alguém parte. Não é o silêncio da casa vazia, nem o silêncio do quarto fechado. É um silêncio diferente. Um silêncio que não vem da ausência do som, mas da ausência de sentido. Ele começa de forma quase imperceptível. Quando a rotina muda, quando a porta não abre mais no mesmo horário, quando os passos deixam de ecoar pela casa e, aos poucos, um animal para, olha para a porta, fica ali, imóvel, esperando. Não por alguns segundos, mas por minutos, às vezes por horas, às vezes por dias. Como se em algum nível profundo algo ainda estivesse para acontecer. Como se aquela história ainda não tivesse terminado. E talvez não tenha mesmo. Porque quando falamos sobre a morte, quase sempre pensamos na dor humana, na saudade, na culpa, na sensação de vazio que insiste em permanecer. Mas raramente alguém se permite fazer uma pergunta mais difícil, mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais verdadeira. O que acontece dentro da consciência de um animal quando o tutor desaparece? Para sempre? Não quando ele sai, não quando ele demora. Não quando a rotina se altera por um dia, mas quando ele simplesmente deixa de existir naquele espaço. A maioria das pessoas acredita que o pet apenas sente falta, que ele reage ao cheiro, à rotina, à ausência física. Isso é verdade, até certo ponto. Mas não explica tudo, porque existem comportamentos que ultrapassam o que chamamos de instinto. Animais que continuam dormindo no mesmo lugar, mesmo quando tudo ao redor já mudou. Animais que mantêm horários, como se ainda esperassem aquele momento específico. Animais que caminham até determinados pontos da casa e param, como se estivessem ouvindo algo que ninguém mais escuta, ou sentindo algo que ninguém mais percebe. E é nesse ponto que algo mais profundo começa a aparecer. Não é apenas ausência, não é apenas hábito. É como se existisse uma percepção, mas incompleta. Uma percepção que toca, mas não explica. Porque os animais não pensam como nós. Eles não constroem narrativas. Eles não elaboram conceitos sobre vida e morte. Eles não dizem para si mesmos, isso acabou. Mas isso não significa que eles não percebem. Na verdade, em muitos aspectos, eles percebem mais. Eles sentem o ambiente. Eles captam mudanças sutis. Eles reagem à energia das pessoas, aos estados emocionais, às presenças invisíveis. E aqui entramos em um ponto que exige sensibilidade para ser compreendido. Existe uma diferença entre ausência física e ausência energética. E para um animal, essa diferença é decisiva. A ciência já reconhece que os animais possuem memória emocional, sensibilidade e capacidade de criar vínculos profundos. Mas quando ampliamos o olhar e incluímos a consciência como algo que não se limita ao cérebro, começamos a entender que o vínculo entre um animal e seu tutor vai muito além da presença física. Ele é construído em um nível mais sutil. Um nível que envolve energia, frequência e conexão. É aquele tipo de vínculo que não precisa de palavras, que acontece no olhar, na presença silenciosa, na companhia. E quando esse vínculo é interrompido de forma abrupta, sem despedida, sem transição, sem compreensão, o que permanece não é apenas saudade, é um espaço aberto. Um espaço que não foi fechado, e para um animal que vive no agora. Isso não é interpretado como fim, é interpretado como interrupção, algo que estava acontecendo e simplesmente parou. Sem explicação, sem conclusão. E isso cria um estado muito específico. Um estado que muitos tutores interpretam como tristeza, mas que, em muitos casos, é algo ainda mais profundo. É um estado de busca, não uma busca racional, mas uma busca energética. O animal procura pelo cheiro, pelo som,
pelo padrão vibracional daquela presença. Ele se movimenta pela casa, tentando reencontrar algo que, para ele, ainda deveria estar ali. E quando não encontra, ele não conclui que a pessoa morreu. Ele apenas continua esperando. E é aqui que entra uma das partes mais delicadas e mais importantes de compreender, porque muitas vezes o sofrimento do animal não está na perda em si, mas na falta de entendimento sobre o que aconteceu. É diferente de sentir saudade. É como viver em um espaço onde algo essencial desapareceu, mas sem qualquer referência que permita compreender o porquê. E isso pode gerar inquietação, ansiedade, mudanças de comportamento e, em alguns casos, um tipo de tristeza silenciosa que não se resolve com o tempo. Agora, existe algo que poucas pessoas sabem e que pode mudar completamente essa experiência para o animal. Mas antes de chegar nesse ponto, você precisa compreender algo fundamental. Existe sentir e existe entender. E no caso dos animais, essa diferença muda tudo, porque quando existe apenas o sentimento, sem compreensão, a ausência não se encerra, ela se prolonga. Mas quando existe algum nível de percepção, de reconhecimento, de entendimento, mesmo que não seja racional, algo começa a se reorganizar dentro da consciência do animal. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Porque a forma como um pet percebe a morte do tutor não é simples, não é superficial e, principalmente, não é limitada como muitos imaginam. Se no primeiro momento existe confusão, agora precisamos entender algo ainda mais profundo. O que o animal realmente percebe quando a morte acontece, não depois, mas no momento. Porque existe uma diferença entre ausência repentina e transição percebida. E essa diferença muda completamente a forma como o animal processa tudo. Ao contrário do que muitos imaginam, os animais não são desconectados da morte. Eles convivem com ela de forma mais natural do que nós. Na natureza, a morte não é um conceito distante. Ela faz parte do ciclo. Ela acontece perto. Ela é sentida. Ela é percebida. E mesmo os animais domésticos ainda carregam essa sensibilidade. Eles não entendem a morte como um ser humano entende, mas eles percebem mudanças que nós, muitas vezes, ignoramos. Mudanças na respiração, na energia do corpo, na presença. Há relatos, e não são poucos, de animais que mudam completamente o comportamento pouco antes da morte de um tutor. Alguns se aproximam mais. Outros ficam inquietos, alguns não saem de perto, outros observam em silêncio, de uma forma diferente, como se estivessem acompanhando algo invisível. E isso não é apenas emoção, é percepção, porque em um nível mais sutil, o que chamamos de morte não acontece de forma instantânea. Existe um processo, um desligamento, uma transição, e nesse processo, a presença energética começa a se modificar, e é exatamente isso que os animais captam. Eles não pensam, ele está morrendo, mas eles sentem que algo está mudando, que aquela presença já não é a mesma, que existe um afastamento, mesmo antes da ausência física acontecer. E isso cria algo muito importante, uma percepção gradual. Quando o animal está presente nesse processo, quando ele acompanha, mesmo que silenciosamente, ele começa, aos poucos, a reconhecer que algo está se encerrando. Não com palavras, mas com sensação. E isso faz toda a diferença depois. Porque quando existe essa percepção gradual, a ausência não é totalmente abrupta. Existe um tipo de preparação emocional e energética. Agora, o problema começa quando isso não acontece. Quando o tutor simplesmente desaparece da vida do animal, sem qualquer transição perceptível, sem despedida, sem presença, sem fechamento. Para nós, humanos, existe explicação.
existe contexto, existe compreensão racional, mas para o animal existe apenas uma quebra. E é exatamente essa quebra que gera o estado de busca que vimos no bloco anterior. E aqui chegamos em um ponto extremamente importante e ao mesmo tempo pouco falado. Sempre que possível, é importante permitir que o animal participe, de alguma forma, do processo de despedida. Seja no velório, seja no momento final, seja no enterro. Não como um ritual humano, mas como uma oportunidade de percepção. Porque quando o animal vê, quando ele sente, quando ele percebe o corpo sem vida, quando ele vivencia aquele ambiente, algo dentro dele começa a se organizar. Ele não vai entender como nós, mas ele vai perceber que algo mudou de forma definitiva, que aquela presença não está mais ali da mesma maneira, e isso ajuda a encerrar o ciclo de busca, ajuda a reduzir a confusão, ajuda a transformar a ausência em algo que, mesmo sem palavras, faz sentido. Muitas pessoas evitam isso, por proteção, por dor, por achar que o animal vai sofrer mais, mas na prática, em muitos casos, acontece o contrário. A falta de contato com esse momento prolonga a dúvida interna do animal. E a dúvida prolongada gera inquietação. Agora, isso precisa ser feito com sensibilidade, sem forçar, sem expor o animal a ambientes caóticos ou traumáticos, mas, quando possível, com respeito ao vínculo que existia, porque esse vínculo não termina na morte, e o animal, de alguma forma, precisa sentir essa transição. E talvez aqui venha uma das partes mais difíceis de aceitar. O animal não sofre apenas pela ausência, ele pode sofrer pela falta de compreensão dessa ausência. E quando existe alguma forma de percepção, mesmo que silenciosa, mesmo que sutil, algo muda. A energia se reorganiza, o comportamento começa a se ajustar e o estado de espera, aos poucos, começa a diminuir. Mas isso ainda não explica tudo, porque mesmo quando existe percepção, o vínculo continua. E é exatamente isso que vamos explorar agora, porque a morte não rompe aquilo que foi construído em nível profundo. Ela transforma, e entender essa transformação é o que permite aliviar a dor, sem negar o amor. Se até aqui falamos sobre percepção, sobre ausência, sobre confusão, agora precisamos tocar em algo ainda mais profundo. O que acontece com o vínculo depois da morte? Porque existe uma ideia silenciosa que acompanha muitas pessoas. A ideia de que, quando alguém parte, o vínculo acaba. E é exatamente essa ideia que alimenta grande parte da dor. Mas quando falamos da espiritualidade dos animais, essa lógica não se sustenta. Porque o vínculo entre um pet e seu tutor não é construído apenas no corpo. Ele não nasce no físico e nem termina nele. Ele nasce na convivência, se fortalece na emoção e se registra na consciência. E tudo aquilo que é registrado nesse nível não desaparece com a morte. Ele muda de forma, mas continua existindo. E aqui entra uma compreensão que muda completamente a forma como você enxerga essa relação. O animal não perde o tutor da mesma forma que você imagina. Ele perde o contato físico, mas não perde a conexão. Porque aquilo que ele reconhecia como presença não era apenas o corpo, era o campo, era a energia, era a frequência emocional daquela convivência. E isso não se desfaz imediatamente. Na verdade, em muitos casos, continua sendo percebido de forma mais sutil, mais silenciosa, mas ainda presente. É por isso que existem situações em que o animal parece reagir a algo que ninguém vê. Ele olha para um ponto específico da casa, como se alguém estivesse ali. Ele se acalma de forma repentina, sem motivo aparente, ou, em alguns momentos, demonstra uma tranquilidade que não combina com a perda recente. Esses comportamentos muitas vezes são ignorados ou interpretados como acaso.
Mas dentro de uma leitura mais profunda, eles podem ser sinais de continuidade. Não no sentido místico exagerado, mas no sentido de conexão que ainda está ativa. Porque quando o vínculo foi forte, ele não se desfaz de uma vez. Ele passa por um processo. Assim como falamos da transição do tutor, também existe uma reorganização na percepção do animal. No início, pode existir confusão, busca, espera. Mas com o tempo, quando há algum nível de percepção ou fechamento, o vínculo deixa de ser busca e passa a ser memória consciente. E isso muda completamente a energia do animal. Ele não esquece, mas ele deixa de procurar, ele deixa de esperar da mesma forma e começa a se reorganizar dentro da própria experiência. Agora, existe um ponto aqui que precisa ser dito com muito cuidado, porque ele pode tocar diretamente na dor de quem está assistindo. Muitas pessoas acreditam que, se o animal não demonstra sofrimento por muito tempo, é porque ele superou rápido demais. Ou pior, porque ele não sentia tanto. Mas isso não é verdade. O que acontece, na maioria dos casos, é que o animal não fica preso na narrativa da perda. Ele não revive mentalmente o passado. Ele não alimenta a ausência com pensamentos. Ele sente, processa e, quando possível, se reorganiza. Isso não é falta de amor. É uma forma diferente de lidar com a experiência e talvez até mais saudável. Mas isso só acontece quando existe algum nível de fechamento interno. Quando não existe, quando a ausência permanece sem sentido, sem percepção, sem entendimento, o comportamento pode continuar desorganizado por muito mais tempo. E é por isso que tudo o que falamos até aqui se conecta. A presença no momento da transição, a possibilidade de despedida, a percepção da mudança, tudo isso contribui para que o vínculo possa se transformar, em vez de ficar preso em um estado de espera. Agora, mesmo quando o animal se reorganiza, mesmo quando ele se adapta, isso não significa que o vínculo acabou. Ele continua existindo, mas em outra forma, mais silenciosa, mais sutil, menos dependente da presença física. E para muitas pessoas, é exatamente aí que surgem as dúvidas mais difíceis. Será que ele ainda sente? Será que existe alguma conexão? Será que ele ainda percebe de alguma forma? E é nesse ponto que precisamos ir com muito cuidado, sem promessas, sem fantasia, mas também sem ignorar algo que milhares de pessoas já relataram ao longo do tempo. Porque existem sinais que não podem ser explicados apenas como coincidência, mudanças sutis no ambiente, sensações inesperadas, comportamentos que não seguem um padrão lógico e, principalmente, uma sensação de presença, não constante, não intensa, mas suficiente para ser percebida. E embora isso não possa ser tratado como regra, também não pode ser descartado de forma superficial. Porque quando falamos de consciência, não estamos lidando com algo totalmente compreendido pela ciência atual, e muito menos limitado ao que conseguimos medir. Mas antes de interpretar qualquer sinal, antes de tentar buscar respostas fora, existe algo muito mais importante que precisa ser entendido, porque o maior impacto dessa experiência não está no que vem depois, está na forma como você se relaciona com tudo isso. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Porque entender o vínculo é importante, mas transformar a dor é essencial. Depois de tudo o que vimos até aqui, talvez exista uma pergunta que ainda não foi dita em voz alta. Uma pergunta que não aparece claramente, mas que sustenta em silêncio grande parte da dor. E se eu pudesse ter feito algo diferente? Talvez você volte mentalmente para aquele momento. Talvez você revise cenas, decisões, ausências, detalhes que na época pareciam pequenos, mas que hoje ganham um peso enorme.
Talvez você pense que deveria ter percebido antes, que deveria ter insistido mais, que deveria ter levado o seu pet, permitido que ele visse, que ele sentisse, que ele entendesse, e pouco a pouco, essa linha de pensamento vai se transformando em algo mais pesado. Culpa, uma culpa silenciosa, persistente, que não encontra resposta, porque tenta mudar algo que já aconteceu. Mas existe algo que precisa ser compreendido com muita honestidade e com muita maturidade emocional. A culpa nasce quando você olha para o passado, com a consciência que você só adquiriu agora. Naquele momento, você não tinha essa compreensão, você não tinha essa visão. Você fez o que parecia certo, o que era possível, o que você conseguia sustentar emocionalmente naquele instante. E isso não é um erro, isso é condição humana. Agora, o que muda tudo não é o que você fez antes, é o que você entende agora. Porque a partir do momento em que você começa a compreender a espiritualidade dos animais, quando você percebe que existe algo além do comportamento visível, quando você entende que existe consciência, vínculo, continuidade, a dor começa a se reorganizar. Ela não desaparece, mas ela deixa de ser um peso cego e passa a ter direção. E isso transforma completamente a experiência interna, porque agora você sabe que o seu pet não viveu aquela ausência de forma totalmente vazia. Ele percebeu, ainda que de forma diferente. Ele sentiu, ainda que sem palavras. Ele reagiu dentro da forma como a consciência dele funciona. E, principalmente, o vínculo entre vocês não foi interrompido da forma que você imaginava. Ele foi transformado, e isso abre um espaço que antes não existia, um espaço de reconciliação. Porque quando você entende que o vínculo continua, mesmo que em outra forma, você deixa de lutar contra o que aconteceu e começa, lentamente, a reorganizar a relação. Agora não mais baseada na presença física, mas naquilo que foi vivido. Na memória emocional, na conexão construída, na energia compartilhada. E isso permite algo muito importante e, ao mesmo tempo, muito raro: paz consciente. Não aquela paz que ignora a dor, mas aquela que entende a dor. E, mesmo assim, encontra um lugar para respirar dentro dela. E, a partir disso, uma mudança silenciosa começa a acontecer. Você para de olhar apenas para o momento da perda e começa a enxergar toda a história, todos os momentos, toda a convivência, tudo aquilo que foi construído, e percebe que isso não foi perdido, foi vivido e continua existindo em outro nível. Agora, existe algo ainda mais profundo aqui, porque muitas pessoas passam por essa experiência, mas permanecem presas na pergunta errada. Ele entendeu, ele sofreu, ele ficou perdido. Mas existe uma pergunta mais importante e mais transformadora. Como eu escolho carregar esse vínculo a partir de agora? Como um peso? Ou como uma continuidade? Como culpa? Ou como consciência? Porque a forma como você se relaciona com essa experiência define o impacto que ela terá dentro de você. E talvez, pela primeira vez, você consiga olhar para isso de um lugar diferente. Não apenas como uma perda, mas como uma transformação. Não apenas como um fim, mas como uma mudança de forma. E nesse ponto, algo começa a se reorganizar dentro de você. A dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser também compreensão. Agora, antes de encerrarmos, existe um último ponto que precisa ser reforçado. Um ponto simples, mas profundamente importante. Se você ainda tem um animal ao seu lado, se ainda existe tempo, lembre-se disso. Sempre que possível, permita que ele participe das despedidas. Permita que ele esteja presente, que ele sinta o ambiente, que ele perceba a mudança, não como um ritual humano, mas como um ato de respeito ao vínculo que existe, porque, como vimos, isso pode evitar confusão,
pode reduzir a busca, pode transformar a ausência em compreensão. E isso é um cuidado silencioso, mas extremamente poderoso, porque cuidar de um animal também é cuidar da forma como ele entende o mundo. E a morte faz parte desse entendimento. Agora, finalmente, talvez você consiga respirar de forma diferente, não porque a dor acabou, mas porque ela ganhou sentido. E quando a dor encontra sentido, ela deixa de aprisionar e começa, aos poucos, a libertar. Aqui falamos sobre espiritualidade dos animais e sobre o que acontece com o pet após a morte. Falamos sobre consciência, sobre energia, sobre a continuidade da vida além da matéria. Este não é apenas um canal, é um espaço de compreensão, um lugar para quem deseja olhar para a relação entre pets e tutores com mais profundidade, maturidade e consciência. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, permaneça por aqui. Inscreva-se no canal, acompanhe os próximos conteúdos e faça parte dessa comunidade que entende que os animais não são menores que nós. Apenas seguem uma missão diferente dentro da mesma consciência universal. E antes de irmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece algum pet que pareceu não entender a morte de seu tutor? Se quiser, compartilhe isso nos comentários. Muitas histórias que aparecem aqui ajudam outras pessoas a compreender melhor esse vínculo tão profundo. Se essa mensagem fez sentido para você, inscrever-se é uma forma simples de continuar essa jornada comigo. E se quiser apoiar diretamente o trabalho do canal, o botão "Valeu demais" está aqui abaixo. Ele ajuda esse conteúdo a continuar chegando a mais pessoas. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Que esta reflexão acompanhe você nos próximos dias. Eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, consciência e entendimento sobre o que acontece com o pet após a morte. Até lá!